Olá, bem-vindo a mais um devocional aqui do SEI Caraí. Eu sou a missionária Fabiana Torres e hoje nós vamos falar sobre louvor da meia-noite. Esse é o nosso tema do nosso devocional de hoje. A nossa leitura bíblica está em Atos 16:25, diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Em Atos 16, a gente encontra Paulo e Silas presos injustamente depois de pregarem o Evangelho. Só que mesmo na prisão, eles não deixaram de louvar a Deus. Esse momento ensina muito a gente sobre como reagir às adversidades e como a nossa adoração pode influenciar as pessoas. Vou tentar explicar um pouco desse contexto, né? Paulo e Silas estavam enfrentando perseguição por anunciarem a palavra de Deus, por pregarem o Evangelho, e durante a noite, nessa prisão, ao invés de começarem a reclamar, a esbravejar ou se desesperar, eles oravam e cantavam louvores. E esse ato de fé foi tão poderoso que Deus respondeu de forma sobrenatural e enviou um terremoto que abriu as portas da prisão e quebrou a corrente de todos os presos. E aí você pode pensar assim, então quer dizer que a receita para Deus fazer o que eu quero, ou me tirar dessa situação ruim, é orar e louvar, que isso é como se fosse uma receita de bolo, que se eu fizer isso vai acontecer? É claro que não. Esse foi o resultado na vida de Paulo e Silas, e ainda assim eles não fugiram, porque eles deram testemunho para um dos carcereiros, eles continuaram lá. Não foi esse o propósito, né? O propósito foi alcançar os carcereiros e edificar a fé de Paulo e Silas, porque é muito importante nós entendermos que as tribulações, os sofrimentos, as lutas, as prisões podem ser muitas, podem ser emocionais, físicas, financeiras, de saúde, tantas prisões que podemos enfrentar nos nossos dias, mas é importante a gente lembrar de fazer como Paulo e Silas, ao invés de nos desesperarmos, de reclamarmos ou murmurarmos, que a gente possa louvar, cantar louvores ao Senhor. E não porque a gente crê que se isso for feito, se fizermos assim, as portas da prisão vai se abrir, vai ter um terremoto, porque isso aconteceu com eles, mas não é uma receita de bolo para isso acontecer. O louvor em meio à dor, ele nos edifica, ele nos faz mais parecidos com Cristo, ele nos faz crescer e amadurecer na fé. E muitas vezes pode ser testemunho para outras pessoas, assim como foi para o carcereiro, que começou a se desesperar. Eles falaram, não, calma, a gente está aqui. E não só eles não fugiram, como eles convenceram os outros presos a também não fugirem. Ele falou, estamos todos aqui ainda. Então eles deram testemunho deles como cristãos, não se desesperaram, louvaram, mas você pode falar assim, tá, mas isso é uma coisa muito difícil de fazer, né? A gente louvar e orar e não se desesperar em meio à dor. É muito difícil, mas com o Espírito Santo em nós é possível. O Senhor torna isso possível, porque quando a gente entende que no mundo tereis aflições, mas Deus falou pra gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, é porque Ele já venceu a morte e o pecado. Então Ele já nos deu a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. E isso é que é o dom mais precioso que Ele nos deu, a salvação, a vida eterna. Então a gente não pode esquecer que essa é a maior bênção, esse é o maior presente que o Senhor já nos deu. Eu já falei aqui outras vezes, muitas vezes a gente canta que o melhor de Deus está por vir, mas eu tenho uma notícia para você, o melhor de Deus não está por vir. Porque o melhor de Deus já veio, o melhor de Deus é Jesus, o melhor de Deus é Ele mesmo, Ele se doou por nós, Ele conquistou por nós na cruz a salvação, a vida eterna, o domínio sobre o pecado e a morte. Louvado seja o Senhor por isso. Mas com Ele
na presença dele, continuando a buscar a ele, é possível louvar e entoar louvores e orar em meio às prisões, em meio às adversidades da vida. E não só por gratidão por tudo que ele já fez, não só por gratidão por tudo que ele é, porque o fato é que não importa a tribulação que a gente passe aqui, nós temos motivos para nos alegrarmos, que é sermos salvos em Cristo Jesus, que é a salvação que ele conquistou por nós na cruz, que é a presença dele conosco todos os dias, porque ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Então essa é uma certeza que a gente pode ter, que ele vai estar conosco todos os dias, todos os minutos, todos os segundos. Ele não nos deixa, ele não nos abandona e ele nos coloca no colo se for necessário, mas ele está conosco. Muitas vezes ele não nos tira da prisão, mas ele usa a prisão para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer e para dar testemunho a outras pessoas. Porque você imagina, o que se espera de uma pessoa que passa por momentos de adversidade é que ela se desespere, que ela perca a fé. Mas quando eles oraram e louvaram, isso deu testemunho para outras pessoas, e quando eles decidiram não fugir, isso também deu testemunho para o carcereiro. Eles não só não fugiram, como eles convenceram os outros presos também a não fugirem. Olha que testemunho poderoso, né? De hombridade, de fé, de mansidão, de honestidade, né? Ah, então isso significa que eu não posso me entristecer nos momentos de tribulação? Claro que não. Todos nós nos entristecemos, choramos, reclamamos com Deus, mas a gente precisa passar por isso com paz. Então, mesmo que doa, vamos escolher louvar, porque o nosso culto a Deus também é racional. Muitas vezes eu já louvei chorando, que estava doendo, mas eu falei, não, eu vou escolher adorar. É uma escolha, adoração é uma escolha. Então, muitas vezes dói, é óbvio que dói, machuca, claro que machuca, mas ao invés de deixar essa dor nos desanimar ou nos afastar de Deus, que essa dor possa nos aproximar de Deus, ao invés de dessa dor nos levar ao isolamento, que muitas vezes isso acontece, né, com todos nós, que essa dor nos leva ao isolamento ou a distrações, ou a coisas que querem tirar a gente a nossa mente disso, né? Ao invés de nos levarmos a Cristo. Então é isso que a gente precisa entender, a gente precisa ir até Cristo, ainda que doa, ainda que machuque, porque Ele é o nosso bálsamo, Ele é a nossa cura, e isso pode nos fazer crescer, isso pode nos fazer amadurecer, em que possamos pedir graça ao Senhor para que Ele nos capacite a louvar em meio à dor, porque por nós mesmos a gente não consegue, nós não conseguimos louvar em meio à dor por nós mesmos, por nossa vontade. Isso é dom do Espírito Santo. Então que possamos orar ao Senhor, falar, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a continuar firme contigo, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio à prisão, me ajuda a te louvar, ainda que eu louve chorando, ainda que eu louve doendo, não tem problema. Que eu vejo muitas vezes falando assim, ah não, você perdeu um parente, é pecado chorar, pelo amor de Deus, claro que não, vamos chorar, vamos apresentar a nossa dor a Deus, vamos clamar ao Senhor, é claro que vamos. Mas em meio a tudo isso, nós vamos parar e vamos nos lembrar de tudo que Ele já fez por nós, dos motivos de gratidão que nós podemos ter e dos motivos de alegria que nós podemos ter. E isso vai nos gerar gratidão a Deus, isso vai nos aproximar de Deus e que possamos clamar ao Espírito Santo, me ajuda a passar por isso, te louvando, te adorando, porque é só com a ajuda do Espírito Santo que isso é possível. Não é possível pela nossa vontade, não é possível pelas nossas pelos nossos feitos, pelas nossas decisões. A gente fala, não, agora eu vou decidir louvar. Não é assim que funciona. A gente decide louvar, mas a gente só consegue fazer isso com a ajuda
do Espírito Santo. Por isso que é importante continuar orando, continuar lendo a Bíblia, continuar buscando a Deus. Eu sei que não é fácil nos momentos de adversidade, mas eu quero, meu irmão, te incentivar. Não deixe de ler a sua Bíblia, não deixe de orar, não deixe de buscar o Senhor. Eu sei que é difícil nos momentos de prisão, nos momentos de adversidade, mas decida fazer isso, nem que seja 5 minutos por dia, mas decida fazer isso em nome de Jesus. Eu quero te incentivar. Eu sei que é difícil, eu sei que é dolorido, mas sem o Senhor nós não vamos conseguir enfrentar essas prisões. Precisamos dele e ele prometeu que estaria conosco. Então, o poder da adoração, ele é muito forte. Quando louvamos em meio às dificuldades, a gente mostra também a nossa dependência de Deus. O louvor, então, não é apenas uma forma de gratidão, mas é também uma arma espiritual que libera fé em nossos corações e impacta quem está ao nosso redor. É também uma forma de falar: Senhor, eu confio em Ti, eu dependo de Ti e eu sei que a minha vida está em Tuas mãos. Eu sei que o Senhor não perdeu o controle de nada, eu sei que o Senhor é soberano e eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. E também um testemunho que transforma, porque o carcereiro, ao ver esse milagre, ele perguntou o que deveria fazer para ser salvo. E a atitude de Paulo e Silas revelou o amor e o poder de Deus, que levou esse homem e a sua família à conversão. Então, a sua maneira de reagir em meio às crises, a nossa maneira de reagir em meio às crises, pode ser um testemunho vivo para outras pessoas. Então, eu quero deixar aqui com você, para a gente finalizar, algumas aplicações práticas, né? Que é: ore em qualquer circunstância, seja na meia-noite dos problemas ou na bonança das circunstâncias. Lembre-se que Deus está no controle. Ele é o Deus soberano, todo-poderoso. Escolha louvar, agradeça a Deus pelas pequenas vitórias diárias que mudam a nossa perspectiva e fortalece a nossa fé. Busque ao Senhor, busque a presença de Deus. Não abandone a sua fé, não abandone essa presença de Deus, essa comunhão com Deus que é tão preciosa, e permaneça firme. Assim como Paulo e Silas, mantenha a esperança. Mesmo quando não entendemos o propósito, ele já tem a resposta. Ainda que essa resposta não seja muitas vezes o que a gente quer, mas a gente precisa confiar que ele está no controle da nossa vida e que ele está conduzindo a história. Amém? E eu queria deixar aqui no final algumas perguntas para meditação, para minha meditação e para a sua meditação. A primeira pergunta é: quando eu enfrento desafios, a minha primeira reação é orar e louvar ou é reclamar e me isolar? Outra pergunta: de que forma eu posso usar as minhas dificuldades para testemunhar a minha fé em Cristo para outras pessoas? E terceira pergunta: quem ao meu redor pode ser impactado pelo meu posicionamento de fé e adoração? Que possamos refletir sobre essas perguntas, que possamos refletir sobre esse devocional. Eu sei que não é algo simples, não é algo fácil, mas o Espírito Santo pode nos ajudar nessa caminhada. Porque um dia, queridos, não vai haver choro mais, não vai haver luto, não vai haver dor, não vai haver meia-noite, não vai haver mais prisões. Na glória com Ele, na eternidade com Ele, Ele prometeu que um dia estaremos com Ele. Mas até lá, precisamos estar firmes no propósito, firmes com o Senhor, buscando a Deus, crendo nele, crendo que Ele não perdeu o controle de nada, crendo na soberania dEle, descansando na soberania dEle e na dependência do nosso Deus, na dependência de que sabemos que dependemos dEle para tudo, dependemos dEle para crer, dependemos dEle para viver, dependemos dEle para respirar, dependemos dEle para tudo, e Ele não perdeu o controle de nada. Amém, queridos? Que Deus continue abençoando abundantemente a minha e a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos ajuda para que mesmo em meio às noites sombrias, Pai,
a gente possa verdadeiramente te louvar, te honrar, mesmo em meio à dor. Nos ajuda, Espírito Santo, a não ficarmos somente murmurando, reclamando, nos isolando, nos distraindo da dor, mas que possamos enfrentar isso com louvor, com adoração, com busca da Tua presença. Pai, isso não é fácil, mas em nome de Jesus, ajuda os meus irmãos, a começar de mim, Senhor, porque eu sei também como isso é difícil. Então nos ajuda, Espírito Santo, a te buscarmos. Ajuda os meus irmãos, cada um que está ouvindo esse devocional, Pai. Ajuda, Pai, a te louvarmos, adorarmos em meio à dor, e que isso nos leve para mais perto de Ti, que somente a nossa confiança e a nossa dependência de Ti, e conforme a Tua vontade, que essas cadeias sejam abertas, mas mesmo que não forem abertas, continuamos crendo em Ti, continuamos adorando a Ti, continuamos sabendo que o Senhor está no controle da nossa vida. Nos ajuda, Pai, que esses momentos de tribulação, de adversidade, e que a nossa postura diante dele, abençoada e direcionada por Ti, possa ser testemunho para outras pessoas também, para a glória do Teu nome, que a nossa vida continue sendo vivida para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos. Deus continue te abençoando abundantemente e até o próximo devocional. Tchau, tchau.